Bem-vindos a mais um episódio da série Moda Sustentável do Change for Good Talks. Eu sou Renata Brunetti, uma das idealizadoras desse talk e do perfil do Change for Good no Instagram. No Change Talks, nós trazemos pessoas que podem nos inspirar a mudar o mundo para melhor. Nesse episódio, nós vamos conversar com Júlia Patês, criadora da marca de roupa Linha, e com Isabela Bagnoli, que desde os 16 anos trabalha com joias autorais que valorizam gemas brasileiras e metais reutilizados. Então, bem-vindas, que bom que vocês conseguiram vir. Júlia, obrigada por estar aqui. Isa, muito prazer, né? Muito prazer. Vai ser muito bom conhecer um pouquinho você. A Júlia eu já conheço de outros tempos, né, Júlia? A gente já andou aí, já divulgamos bastante o trabalho da Júlia no Change, a gente já, né, temos, né, da marca Linha. Então, estou muito feliz que vocês puderam vir. Vai ser um prazer conversar com vocês, conhecer um pouquinho da Isa, do trabalho que ela faz, né? Um prazer ter vocês aqui. Bom, obrigada pelo convite. A Isa também está aqui, ela tem uma marca de joias super bonita, super brasileira, então achei bem especial também esse convite para poder juntar a Linha, que é uma marca que tem essa brasilidade no DNA, né, com a marca da Isa. Somos também parceiras de longa data, e acho que é um pouco isso, né, Isa? Quiser contar um pouquinho da sua marca? Eu conheço a Ju já tem alguns anos, a gente dividiu loja, né? Então foi aí que a gente começou essa história, a gente já fez algumas até colaborações juntas de peças, joias que envolvem cerâmica também, que eu trabalho, que eu gosto muito. E assim, eu tô nesse ramo das joias já tem bastante tempo. Eu comecei com uns 16 anos a entrar nesse mundo, mas eu me formei em administração, trabalhei com a área financeira e tal. E aí tem 10 anos que eu resolvi montar minha marca. Então, estou aí nesse caminho. Eu gosto muito de pedras brasileiras. Então, que também é uma pauta legal aí para falar um pouquinho desse assunto, né, de sustentabilidade, né, da gente ter fornecedores locais, assim. Isso é que eu achava legal. Bom, então assim, a Júlia, né, a gente está falando, você pode também contar um pouquinho mais, porque eu sei que você olha para a questão da moda, das roupas, para os tecidos, porque assim, a nossa ideia é assim, o que eu acho gostoso de entender é em que lugar que a sustentabilidade está na vidinha de vocês, na preocupação de vocês, na escolha dos materiais, na relação com as pessoas que trabalham com vocês, né, para ver onde é que ela ocupa, né, que espaço que ela ocupa no dia a dia de vocês, né? Bom, a Linha, eu sempre falo assim que eu acho que a sustentabilidade, ela é uma pena que ela ainda é pauta, porque ela deveria ser base, né? Então, acho que deveria ser por onde guia o nosso primeiro pensamento na hora que a gente vai formar um produto, né? A Linha, ela existe há 4 anos de forma física, num espaço físico, ela vai completar 2 anos. E a sustentabilidade, como eu disse, ela sempre foi nossa base, né? Quando eu me propus a criar a Linha, eu fiz moda, trabalhei com moda, tinha um ateliê de vestido de festa sob medida, exatamente por acreditar que uma coisa feita sob medida, ela vai ter o máximo do seu uso aproveitado, né? E com a pandemia as coisas se transformaram um pouco e eu lancei a Linha, que era uma marca de coleções. Então eu me propus a abraçar um calendário varejista e dentro desse calendário a fazer o meu melhor trabalho possível com os pilares que eu acreditava que eu acredito que precisam ser, que são essenciais no negócio, né? Então, a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade na escolha dos produtos e a sustentabilidade na sua rede, na rede que você tanto a que você sustenta, quanto da onde você bebe a sua fonte, né? Da onde vêm as suas coisas. E a Linha nasceu com esse propósito muito forte, né? Então, como eu disse, hoje a gente completa 2 anos de loja física. A gente tem traçado um caminho que eu considero muito bonito dentro da sustentabilidade, porque cada vez mais a gente consegue investir mais
na rastreabilidade dos tecidos, dos produtos, investir mais nos nossos fornecedores, conseguir produzir uma moda cada vez mais limpa, e não só em termos da peça em si, da durabilidade ou da rastreabilidade, mas também com os nossos funcionários, e a sustentabilidade ela é uma via de mão dupla, né? Então, de levar essa mensagem para os nossos consumidores e fazer com que eles entendam e valorizem aquilo que eles estão consumindo, né? Então, acho que, no geral, esse é o caminho que a gente tem trilhado dentro da sustentabilidade, Conta né? um pouco do seu look de hoje. Bom, ele é uma renda guipira. A renda guipira, ela é uma renda que ela é essa renda mais rústica, né? Ela é 100% algodão. Eu gosto bastante dessa roupa. E o que eu acho mais legal nessa roupa, que também faz muito parte do DNA da linha na hora de criar, é como ela se transforma. Então, eu fiz uma pequena família com esse tecido. E então tem uma bata que também é um vestido. E aí, para as pessoas que não gostam de usar manga de fora, que gostam de uma coisa mais soltinha, esse vestido ele pode virar uma bata para ser usado com uma calça e fica um visual que eu considero absurdamente chique, assim. Então, ele traz esse DNA de ser um tecido 100% natural. A renda guipira, ela é um clássico da moda, né? Acho que todo mundo conhece, gosta, sabe. Tem essa característica temporal. E fiz uma família que você pode misturar as coisas e transformar um vestido que também é bata, uma calça que você pode usar depois com outras coisas, uma camisa de linho. Esse aqui tem sido meu xodozinho, ainda mais agora que eu tô grávida, é uma roupa super confortável, bem levinha, então Não, tá muito linda. ela tá linda, né? Da bonita. coleção desse verão agora. Muito bonito. Eu adoro, eu sou suspeita. A Isa é suspeita. A Isa é uma grande fã da marca, Nossa, né, eu tenho Isa? muito, é só roupa da Júlia, a maioria. Essa camisa é uma Essa camisa camisa também da é- linha, 100% algodão também. Adoro. Linda também. É linda, né? É bordado? É uma transparência? É uma camiseta bordada, ela é Ela um é toda bordado em bordada. máquina. Eu acho maravilhosa. Ela é linda, né? E acho que, assim, na linha, né, a gente vê a sustentabilidade como um caminho, né? É uma base mesmo, não é uma coisa que a gente escolheu no meio do caminho ou que a gente investe porque está na moda. Pra gente é o caminho que tem a se seguir, não tem nenhum outro caminho além desse. Né? Acho que é isso. E acho que a Isa, a marca dela também compactua muito com tudo isso que eu acabei de dizer, né? Mas acho que ela pode contar melhor. Isa, conta um pouquinho, até porque, assim, joia, né? Assim, é o tipo do assunto que eu confesso que eu ainda não conheci. Quais são as preocupações, quais são os desafios, o que pode incomodar numa coisa mais tradicional e que você tenta não fazer numa pegada mais sustentável. É legal entender um pouquinho isso. É um universo meio diferente, né? Assim, eu acho que a joia, ela tem vários caminhos, assim, ainda mais a gente pensando em ser sustentável, né? A característica do metal, ele é reciclável. Quando você pensa em ouro, prata, você pode derreter e fazer uma peça nova, ou você ainda pode purificar, né, que é um processo que a gente chama de extrair ali o metal puro e refazer toda a liga para poder fazer peças novas. Então, acho que um caminho bem legal, assim, que eu gosto de fomentar com as minhas clientes, é trazer o metal que elas têm ali guardado. Então, peça antiga de avó, coisa que não usa mais, fica engavetado, porque dá dó, né? Você pode transformar aquilo em coisas novas. Então, acho que isso é bem interessante. Também pedras. Eu estava até comentando com a Ju hoje mais cedo. Eu tenho fornecedores que eu trabalho há mais de 20 anos, assim. E eles são pequenininhos. Então, eles têm pequenos lapidários, são várias redes pequenas, assim, né, de fornecedores. E a gente está alimentando essa cadeia, assim, não é algo que está impactando tão, assim, grandemente quanto um garimpo gigante de diamantes, vai. E aí ainda tem a parte... Oi? Ai, foi. Assim. E ainda assim, outra pauta
é que tem vários assuntos, assim, né, dentro da joalheria. Tem muita gente me pergunta de diamantes de laboratório, né, que tá em alta, assim. Uhum. Também eu acho que é um futuro aí, assim, é um caminho que não tem mais tanta volta, porque impacta menos, o custo tá reduzindo bastante. Então, assim, dentro da joalheria, acho que tem vários caminhos aí para a gente trilhar, pensando em ser mais sustentável. Até novos materiais também, fora ouro e prata, reutilizar latão, por exemplo, reutilizar. Tem muita gente bacana que trabalha com plásticos, PET, transforma isso em outras coisas bem bacanas, assim. Então, acho que tem bastante palco, assim, chão para muita criação. O que que você já fez com materiais diferentes, assim, só para a gente ir conhecendo? E você tá Eu tô. com suas produções Esse aqui é aí? um brinco que ele é bem assim, faz muito tempo que eu. Ele é um ouriço, né? Então, eu achei um esqueleto de ouriço na praia, tirei o molde, transformei em metal. E esse daqui ele é de latão com um banho de ouro. Aí aqui eu tô com um búzio, então eu faço todo o trabalho de escultura em cera. E a gente faz um processo de fundição. E aí eu aplico as pedras e o que mais? Muito bom. Eu acho que um negócio legal do trabalho da Isa e que eu acho gostoso ela tem um ateliê, né? E aí dentro desse ateliê ela produz todas as peças, assim. Então eu acho É um trabalho assim bem artesanal. isso eu acho muito legal, assim, do trabalho dela, né? Tem muita gente que não sabe, né, quem são os ourives, que são as pessoas que fazem as joias. Então a gente Isso. tem as bancadas, é um trabalho assim bem minucioso, que por mais que tenha tecnologia, sempre você vai terminar na bancada ali lixando, limando, colocando pedrinha por pedrinha. Isso. Então tem essa rede aí bem artesanal também, né? Isso, que eu acho que é um privilégio, né? Hoje a gente poder explorar uma rede artesanal dentro de um, né? Ter um ateliê completo. Eu acho Sim. que isso é muito legal E do acho que é trabalho muito da que me Isa. guiou, assim, não é fazer uma quantidade enorme, fábrica, não. É fazer o trabalho pequenininho, assim, bem de artesão. Não, é legal mesmo. E você faz os desenhos e tudo, né? É, eu desenho no ateliê, aí eu tenho 2 ourives, um deles é o meu pai, que trabalha comigo, e é tudo feito lá, mas eu tenho também alguns outros fornecedores que eu gosto muito, então são parceiros, assim, de longa data e individuais, assim, a gente vai alimentando sempre essa cadeia, tipo, todo mundo junto, um ajuda o outro. E Isso, a Ju estava falando até das pedras, que você trabalha com bastante pedras brasileiras, enfim, né? Sim, Assim, tem sim. alguma. Eu diria que assim, muita gente que vai lá no nosso ateliê vai atrás da turmalina melancia, que é uma pedra muito característica, assim, do Brasil, né? Claro, tem ela é outras. linda, né? Água marinha, que todo mundo conhece, que mais? Topázio Imperial, que é o grande, acho que é um dos cartões postais, assim, do Brasil, que só tem aqui. Então, é lá em Minas Gerais, até uma mina que eles até estão super restringindo a extração, né? Mas é bem Brasil. E as turmalinas, que assim, aqui a gente tem muito. E a turmalina melancia, ela parece uma melancia mesmo, assim. Ela é rosa, ela é verde e o miolinho dela é rosa. Então ela é bem característica, assim, do nosso ateliê. E as minas estão todas assim, Minas Gerais, Brasil, Minas Gerais, Bahia. Então, aí tem as opalas também lá de Piauí. E acho que é muito assim, os clientes que vão lá vão assim atrás das E o pedras. que você busca evitar, por exemplo, quando você está olhando para, né, para fazer o que você faz da forma mais sustentável possível, né? O que Você, que eu busco é, evitar? é. Eu acho que assim, quando eu vou comprar pedra, eu gosto de saber de onde que ela tá vindo. Então, por isso que eu gosto de ter um relacionamento com o fornecedor que eu já conheço, eu sei de onde que ele traz aquilo, eu falo, de onde está vindo essa esmeralda? Ele sabe me explicar.
Eu gosto de, às vezes, pedir para, né, fazer de um jeito que vai ter menos desperdício, a lapidação. Então, eu acho que até a questão do uso do metal, eu gosto muito de falar para minha cliente que ela pode trazer o metal como forma de pagamento, para a gente poder reciclar aquilo, entendeu? Então, em vez de eu ficar comprando metal no mercado, né, um novo que está sendo garimpado, a gente poder promover essa reciclagem mesmo, assim. E muita gente não sabe que dá para fazer isso. Então, acho que quando a gente recebe esse ouro, né, como uma forma da pessoa poder reutilizar, já é algo muito bacana. Tanto para ressignificar para ela, né, aquele metal, quanto para a gente, que tô fazendo o meu trabalho que eu gosto e De uma sem, forma mais de uma limpa, forma um né? pouco De mais uma forma limpa, de quem assim. não entende absolutamente nada desse seu universo, eu te diria assim, por exemplo, então quando a gente pensa, né, vou aproveitar o que eu tinha, então tá bom, você pensa, é uma peça que foi da minha avó, que foi da minha bisavó, enfim, ok. Mas, por exemplo, você fala em prata, Uhum. né? Então, sei lá, houve uma época em que era bastante comum você ter objetos de decoração em prata, isso e aquilo. Essa prata, ela vira alguma coisa? Ou ela não. A de Como que. decoração, É, então, tem, assim, tudo vai do teor, né? é. Que depende do teor. Normalmente, para acessório, a gente fala da prata 950, E o que que quer dizer isso? que Uma ela prata. tem 5% de liga, Tá, que é cobre. Aí tem muita prata 925, que aí tem um pouquinho mais de liga. E aí, quando vai para decoração, tem mais cobre ainda, que é o que vai endurecendo o metal. entendi. Então, se você pegar essa prata e purificar, que é um processo que ele é químico também, mas você vai extrair o metal purinho ali, e aí você vai poder trabalhar com aquilo de novo. Então, você consegue extrair, né, o cobre, Mas isso a vale a prata. pena em termos assim de reuso do material ou o Vale. próprio processo para fazer isso também é um processo que é complicado, lá sei eu, ou que não é o ideal também, sei lá, porque polui de qualquer forma. Enfim, só para entender assim que eu não entendo nada dessa área mesmo. Então, são fornecedores específicos para fazer, né, essa purificação, que é quando você fala em separar os materiais. O garimpo, ele é muito mais, eu acredito, né, assim, quando você olha um garimpo, até vê o drone, né, é um espaço gigante. Você vai cavucar ali, você vai usar muita água, enfim, tem um impacto grande. Aí, essas empresas que fazem esse processo de purificação, elas têm todo como que fala, um protocolo ali para Para seguir. utilizar aquele produto, para fazer tudo assim, certinho. E também não é com qualquer um que a gente vai fazer, né? São pessoas que também têm uma certificação, que têm essa preocupação. Então, tem de tudo no mercado, mas a gente vai escolher as pessoas que a gente confia também, né, para fazer esse trabalho. Mas quando a gente fala de prata, de acessório, é super tranquilo. Às vezes você só derrete e pronto, acabou. Não precisa Mas não precisa passar purificar. pelo processo de purificação, Não, né? não precisa. Você põe um maçarico ali, derrete e reutiliza, vira, fica Não, eu novinho. pensei até em questão de volume, né? Porque você fala assim, ah, É. sei lá, tinha um açucareiro ou um vaso, né? Uma coisa desse tamanho. Então, Mas aí ele vai virar o quê? Sai um brinco ou não sai depende. nenhum brinco, né? Ah, não, Só para então, entender. é que assim, tem muito assim, eu já vi em feira de antiguidade. Fui Uhum. comprar um talher de prata. Aí quando eu fui mexer, eu sou mega, a Júlia me conhece. Pulsada. Eu ponho na bancada, eu serro. Aí não era de prata, ele era latão com banho. Então tem que ver também como O que que o é que que mesmo? é de O verdade. É. composto, O que O né? se composto. chamava antigamente da tal da prata de lei, lá prata, não era? Não tinha uma coisa assim que É, supostamente não é banhado, ele é é. prata mesmo, É. só que com um pouquinho mais de liga, mas aí são fundições enormes. Para derreter um tantão assim de metal, aí você precisa de É. muito fogo, É. mas com certeza dá para ter Não, prata, era assim. mais para entender mesmo, falando assim, sinceramente, era assim, para a gente entender na indústria da joia, Uhum.
né? O que ali pode ser melhorado quando você quiser olhar para essa questão da sustentabilidade. Da mesma forma que na indústria da moda, porque a gente Sim, sabe também que há, vamos dizer, que nem ser 100% sustentável. sustentável e fazer tudo exatamente do jeito é impossível. Mas Sim, que a gente vai devagarinho olhando para o que caminhos que eu posso ir seguindo, né? dentro Quais da são as indústria. escolhas que eu tenho, que eu posso fazer todos os dias ali na hora que eu Sim, estou querendo produzir uma coisa para que ela seja o mais adequada possível se a gente quer preservar o nosso planeta, né? sim, com certeza. Minimamente, né? Não quer ser expulso dele É, daqui a pouco, né? De tanto com certeza. desgastá-lo, enfim. Mas era mais para conhecer, assim, porque a Sim, gente sabe que é isso, são sim. pequenos passos que a gente vai dando, né? Sim. O que que vocês têm aí de dicas aí para dar para ou de, vamos dizer, para contar um pouquinho, compartilhar das dificuldades de escolhas que vocês já se viram diante Sim. delas e sem saber exatamente para onde ir, e outras dicas que a gente pode ir acordando aos poucos na hora que a gente for escolher, vou consumir aqui ou vou consumir ali, né? Sim. O que Sim, que... Eu acho que a sustentabilidade ela é um caminho sem volta, né? Assim, tanto quando eu comecei a fazer minha própria roupa, né? Eu tive muita dificuldade de achar fornecedores que poderiam me oferecer tecidos, né? Matéria-prima que pudessem ser minimamente limpas, que tivessem algum quesito de sustentabilidade nelas. Então, ou é um fio que eu vou conseguir, um tecido que eu vou conseguir reciclar depois, ou a água que passou pelo tingimento foi reciclada. Era praticamente impossível assim você achar algum fornecedor onde essa conta financeira de uma marca pequena pudesse fechar tendo alguma coisa sustentável na matéria base, né? Uhum. E foi uma época que eu estudei muito sobre sustentabilidade, porque era muito pouco falado na faculdade, eu me formei já tem bastante tempo, e foi uma pauta que ela veio aparecendo. E aí eu me questionei muito, porque para mim, lá no começo da minha história com a moda, a sustentabilidade ela se resume a um tecido. E aí eu fui descobrir que, na verdade, não, mas a gente pode explorar a sustentabilidade de diversas formas, né? E quando eu fui montar a linha, eu falei, poxa, eu tenho tantas poucas opções de tecidos, como que eu vou trabalhar esse caminho que eu escolhi, né? Como que eu vou trilhar esse caminho que eu escolhi? E aí eu lembro de estudar meus fornecedores, eu visitei meus fornecedores, eu tentei entender como que eles trabalhavam, o que eles tinham para agregar e para fazer parte desse caminho, né? Então foi muito legal, assim, porque nessa escolha eu já escolhi confecções que eram 100% de mulheres, confecções que abraçavam mulheres em situação de vulnerabilidade. Então existe um terreno gigantesco para você explorar. De coisas que você não precisa falar no dia a dia na sua marca. Acho que se você está nesse caminho, as pessoas enxergam isso de uma outra maneira, né? Hoje, tem 12 anos, 14 anos que eu trabalho na moda. 14 anos depois, a gente já encontra fornecedores que antes não tinham nenhum selo de sustentabilidade, com books inteiros de tecelagens, de tecidos sustentáveis, com alguma coisa naquele tecido que foi feita que foi feito para que aquele tecido pudesse impactar menos. Então isso eu acho fantástico, É. assim. E eu lembro uma vez, ainda no ateliê de festa, eu recebi um fornecedor que eles estavam fazendo uma pesquisa. Não era um fornecedor que eu consumia tanto, porque eu acabava consumindo muito pouco. Esse é um fornecedor que vende grandes quantidades. Mas eles foram no meu ateliê e me fizeram uma visita para falar assim: o que você sente falta? Por que você não compra mais da gente? Eu falei assim: eu sinto falta de comprar sustentabilidade, de entender o que vocês fazem dentro desse caminho, o que vocês têm para me vender dentro desse caminho, né? Uhum. E aí, nesse caminho todo, né, nesses 14 anos, a gente vê tecidos que têm algum selo de sustentabilidade mais acessíveis, porque as empresas investem mais, então o processo fica mais barato. E aí, no final, a gente pode ter uma roupa que ela é mais limpa, ela vai durar mais no guarda-roupa daquela pessoa, ela vai ter uma vida útil muito maior, é, com um preço que compete com a roupa que de repente suja mais, com um tecido que poluiu mais até ele virar uma roupa, Uhum. ou com uma roupa que vai durar menos tempo.
Então, para mim, essa transformação, a gente fala em 14 anos passa assim, essa transformação está vindo muito rápido. E isso é muito legal, porque marcas pequenas como a minha podem acessar melhor esses canais de forma mais fácil, com custo mais competitivo. Então, eu falo que mantém a gente no jogo. Dentro daquilo que a gente se propôs a fazer, a gente consegue ficar no jogo com a nossa roupa, com a nossa linguagem, com as nossas ideias, com o nosso preço, que no final ainda é um grande definidor da compra do consumidor final, né? Ainda conta bastante para o consumidor final. Então, você pode ter uma camisa de linho que custa X e você pode ter uma camisa de linho que custa 3X, né? Mas esses valores estão se aproximando, tanto em termos de valores financeiros como de valores ideais. Então, para mim, esse é o caminho mais fantástico que a gente percorreu nesse tempo, né? Assim, e eu vejo a linha conseguindo cada vez mais a gente pode fazer mais escolhas porque o campo está mais aberto. Então, isso para mim tem sido uma grande conquista, assim, a escolha do produto final, assim, de como esse produto final vai se revelar dentro desse campo que a gente escolheu existir. Para mim, esse é um deles. E isso dá mais espaço para a gente poder investir nas outras áreas, que é a nossa equipe, são as nossas escolhas, que não envolvem, que obviamente envolvem um produto final, mas eles aparentemente não têm um impacto tão grande naquela peça de roupa, né? Aquela peça de roupa poderia existir sem todo esse back office, né? Então, a gente poder investir nessa parte de trás, nos bastidores, para mim tem sido incrível, assim. Acho que foi a maior conquista nesse sentido, nesses últimos tempos, assim. Acho que como você falou, acho que é uma coisa que tá avançando muito e tomara que continue, né, a Vai avançar continuar. bastante. Eu acho que não tem outro caminho. Exato. E uma coisa legal que a Ju falou, de que quem é menor tem mais acesso a esse tipo de tecido, né, de fornecedor que tem mais sustentabilidade. Acho que é interessante o brasileiro consumir mais do produto brasileiro e das marcas pequenas, porque isso vai ajudando Claro. a gente, né, a conseguir crescer e melhorar e fazer essa roda aí girando, né? Mas eu acho que é um comportamento, eu acho que até isso, nesses 14 anos, o comportamento do consumidor também mudou bastante, né? Sim. Acho que esses debates, né, como esses que a gente está se colocando aqui, trazem informações que são muito importantes para o consumidor final, né? Então, eu acho que isso é super legal também. Foi um outro crescimento de você... Fala que pouco a pouco a gente se educa e aí a gente pode educar também os nossos consumidores. Exato, né? Então, acho que isso tem acontecido também nesse sentido. É um processo, né? Isso. Assim, a gente no Change, a gente trabalha muito com a ideia sempre da gente valorizar o que está sendo feito, né? Assim, porque ter um olhar assim de uma exigência de uma perfeição, se você achar, vai achar uma coisinha ou outra. Vai. E aí eu acho que isso também a gente fica com uma visão sempre muito mais crítica. Eu acho gostoso da gente ir valorizando o passinho de todo dia que a gente... Porque que é o que somos, né? Que se a gente for olhar a nossa atitude existencial, está longe de ser sustentável no que precisa, né? Na medida que precisa. Mas se a gente vai fazendo um pouquinho... Em um momento você dá um passo mais certinho, no outro você não consegue, às vezes por questão de custo mesmo, você acaba fazendo uma opção menos adequada. Ok, tá bom, dessa vez não consegui, mas ali eu vou tentar de novo. E a gente vai indo num processo positivo, né? De uma consciência positiva, de olhar melhor aí, né? Pelo planeta, pelas pessoas que estão envolvidas nos processos de produção e tudo mais. Eu acho que essa é um grande caminho. Assim, acho que esse resume bem o que você ter uma marca sustentável, tentar fazer um produto limpo, engloba, né? Assim, um passinho de cada vez e assim, antes
eu escolhi um linho misto, hoje eu já posso escolher um linho melhor e daqui a pouco, quem sabe, um linho brasileiro. E aí a gente vai crescendo e reinvestindo na nossa indústria, né? Acho que isso foi um outro grande crescimento que eu vi, assim, a gente abraçar a nossa indústria, o quanto a gente fomentou e está podendo colher isso que a gente plantou dentro da nossa indústria, assim, foi uma grande vitória. Porque essa mudança, né, que a gente visa, ela tem que ser positiva e não destrutiva, né? Sim, com certeza. Então, acho que é um caminho que a gente vai fazendo. É isso. Queridas, eu agradeço muito vocês terem podido estar aqui para a gente conversar um pouquinho, né? E até queria, assim, para a gente ir finalizando, se vocês puderem, que mensagem vocês querem deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, que pode aí ajudar a trilhar o caminho de vocês, facilitar aí o dia a dia de vocês. Eu acho que tentar entender melhor o que vocês estão consumindo, né? Tentar olhar para essas pequenas marcas que eu acho que vêm para fazer muita diferença no nosso mercado, marcas como a minha, da Isa, que assim o passo pequenininho que a gente dá num caminho pensado, limpo, ele é mais suado, né? Um pouco mais desafiador, mas que está ficando mais fácil. Então, acho que é isso, acho que se a gente tenta entender um pouco do que a gente consome, já é um passo gigante. Entender quem está por trás, né? Exato. Todas as pessoas que estão ali contribuindo, né? Isso. Assim, a gente tem uma cadeia gigante atrás da gente, né? Para chegar aqui e falar, olha, essa regata é bonita, ou ela foi feita assim, assim, assado. Ela teve que percorrer um caminho muito grande, assim. Então, se as pessoas puderem cuidar um pouco do que elas consomem, eu acho que isso já é de uma grandeza enorme para o nosso mercado, né? Com certeza, com certeza. Por isso que é importante a gente também, né, mostrar, né? Sim, falar e falar o que é, cada vez essa coisa de ensinar que a Júlia falou. Acho que é muito importante porque tá todo mundo aprendendo, né? Exato. Todo dia, assim. E é isso, consumir com carinho, ver, né, ter uma interação legal, assim, com os produtores, com as marcas. Acho que também é um caminho que não tem mais volta, assim. Isso. Muito bem. Muito obrigada, foi um prazer, viu? Obrigada mesmo.